A gente volta a falar da guerra no Oriente Médio, agora 9h19. O ministro das Relações Exteriores da Itália questionou os relatos envolvendo aquela explosão. A gente falou muito sobre ela aqui no Jornal da Manhã, a explosão em um hospital na faixa de Gaza na última semana. O diplomata criticou a chamada propaganda sobre o caso. O Luca Bassani tem informações para a gente a respeito disso. Vai nos dizer o que exatamente disse o ministro, Luca. Pois é, Lívia, o ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, disse que as pessoas devem tomar muito cuidado com o que compartilham nas redes sociais para não cair na estratégia do espalhamento de propagandas feitas pelo Hamas. Segundo ele, a explosão que aconteceu no hospital Al-Ali, no norte de Gaza, não foi ocasionada por um míssil de Israel e muito provavelmente tenha sido por um próprio foguete que falhou, disparado pelos palestinos. Nós vemos que ele disse que também o número de mortes dado pelos líderes do Hamas como 471 não deveria chegar nem a 50, segundo aquilo que ele foi informado. Ele não compartilhou com os jornalistas as fontes ou qual a base que utiliza para fazer essas alegações, mas segue mais ou menos a mesma retórica utilizada por outros líderes ocidentais, como os americanos, franceses e alemães, que acabaram dizendo que os seus órgãos de inteligência concluíram que não foi de autoria israelense. A explosão que aconteceu no estacionamento daquele hospital causou grande destruição e, segundo as autoridades palestinas, como eu disse, teria matado mais de 400 pessoas. Os americanos disseram que o número de mortes estaria entre 100 e 300, mas, como sempre, é difícil a gente ter a noção concreta de tudo o que aconteceu e qual a autoria desse ataque enquanto uma investigação imparcial não for conduzida. As autoridades israelenses mostraram uma série de dados técnicos falando sobre as crateras, falando também sobre o horário em que foi disparado e, por enquanto, esse assunto parece que foi deixado de maneira secundária, mas no dia seguinte da explosão causou grande tumulto no mundo árabe, com várias manifestações contrárias a Israel em grandes capitais próximas à região, inclusive a possibilidade de um espalhamento deste conflito para outras regiões do Oriente Médio. De qualquer maneira, a Itália, assim como os países europeus, também tem apoiado Israel e o ministro Tajani disse que os esforços agora é não só ajudar na liberação dos reféns, mas conseguir repatriar cerca de 19 italianos que estão dentro da faixa de Gaza e não conseguem sair por conta do fechamento da fronteira de Rafah. É o mesmo drama vivido pelo Itamaraty com os quase 30 brasileiros que ainda esperam na faixa sul de Gaza essa liberação por parte das autoridades israelenses e egípcias para o cruzamento da fronteira e depois, a partir do Egito, poderem retornar aos seus respectivos países de origem. É uma catástrofe humanitária, a dificuldade dessas pessoas que poderiam, teoricamente, sair da região por não serem cidadãos unicamente palestinos, mas por essas burocracias relacionadas à fronteira acabam ficando ilhados em uma zona de guerra. Nós vamos continuar acompanhando essa questão ao longo dessa terça-feira e atualizando também a nossa audiência sobre novas manifestações diplomáticas e geopolíticas.